Bom dia! Hoje vamos continuar nossa série sobre resiliência, falando sobre a yoga do riso com a Ellen Leite. Vamos aguardar, estamos chegando agora. Bom dia! Você é a Ana, né? Eu não consigo, Ana, enxergar a fotinha direito. Acho que é, né? Então, nós estamos fazendo a série sobre resiliência e hoje a gente vai conversar. Ah, que legal, Ana! A gente vai conversar com a Ellen Leite e ela vai trazer um pouquinho da experiência dela pessoal e também com a yoga do riso que ela trabalha. Bacana. Ana, te acompanho bastante ali pelo LinkedIn, por aqui também. Legal ter você aqui. O pessoal tá meio dorminhoco. Vou convidar umas pessoas aqui, enquanto a Ellen não chega. Oi, Ellen, chegou. Já te convido aqui. Bom dia! Tudo bem? Olá! Prazer! Também! A gente está se Quem di- conhecendo agora, né? Exatamente. Quem diria que durante a pandemia, né, eu ia ter contato com você, ia conhecer pessoas incríveis, né? A psicologia positiva tem mostrado caminhos, possibilidades. O Henrique está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Também. Mostrando. Aham. E aí eu encontrei a tua página e comecei a seguir, comecei a perceber, né, que as coisas que você estava publicando têm a ver com o que eu acredito. E é Que isso. legal. Legal, Ellen. Então, seja bem-vinda aqui. A Ellen começou a acompanhar, né, as nossas lives e aí a nossa página, respondeu algumas enquetes e eu resolvi convidar ela para conversar com a gente aqui, que é o trabalho que a Ellen faz, um trabalho bem diferente, né? E Isso. como a gente está falando sobre resiliência, é um olhar assim, tanto na vida da vida pessoal, né, das coisas que a Ellen passou, que ela quiser compartilhar com a gente, e também no profissional, né, Ellen? Então, se Uhum. apresente aí para o pessoal. Certo. Então, Cíntia, primeiro eu quero agradecer, né? Eu acho que você é uma profissional de muita coragem, porque muitas pessoas, quando escutam o yoga, quando ouvem falar do yoga do riso, né, ficam com medo, né? Ficam pensando, que danada é yoga do riso, né? E eu descobri o yoga do riso em 2018, né? Como eu falei para você, eu convivo com uma pessoa que tem Alzheimer, que é a minha avó, e nos cuidados, né, diários, eu percebi que eu estava ficando sem energia, percebi que eu estava ficando irritada, angustiada, porque é muito desgastante, né? É muito cansativo. Então, eu vi que eu estava precisando de algo, de alguma coisa. Então, quem é da área de saúde mental tem uma sensibilidade maior, né? Tem uma possibilidade de testar e de se cuidar. Então, eu já estava fazendo terapia, né? Já tinha voltado para a terapia, mas estava faltando alguma coisa. Então, eu sou formada em psicologia, especialista em psicologia social. Atualmente, eu estou fazendo um curso de pós-graduação em arte terapia e sou líder de yoga do riso, né? Então, Uhum. em 2018, eu conheci o yoga do riso através do Sandro Lobo, né, que é o embaixador do riso aqui no Brasil, e ele forma novos líderes. E aí foi interessante porque eu nunca tinha ouvido falar do yoga do riso, não sabia o que era, não fazia ideia do que era, sabia da prática de yoga, né, que são técnicas de respiração combinadas com posturas psicofísicas que trabalham muito a questão do hormônio,
da condição de concentração, de foco, mas o yoga do riso não. E interessante é que na minha vida pessoal, na minha infância e na minha adolescência, eu não era uma pessoa risonha. Pelo contrário, era uma pessoa bem fechada, sabe? Bochechuda. Bochechuda mesmo. Então, se você pegar meus álbuns de criança, se você pegar as fotos antigas, você vai perceber que eu tinha uma certa dificuldade, um certo bloqueio para rir. E aí a minha mãe, ela viu, né, um anúncio de um curso do Yoga do Riso, e ela falou: "Ah, Ellen, por que que tu não vai fazer? Vai ser importante para a tua vida profissional." Eu disse: "É, né? Vou lá, vou ver como é que é." E foi engraçado porque eu fiz uma sessão na sexta-feira à noite e no sábado e no domingo já era o curso de formação. Então Uhum. eu já engatei. Eu estava muito apreensiva, muito tensa, muito ansiosa, irritada. Então, quando eu fiz a sessão de yoga do riso na sexta-feira à noite, eu já identifiquei que aquilo ali poderia ser importante para mim, né? Eu já tive uma abertura para fazer os exercícios, para participar da prática, e aí a partir disso eu comecei a falar, não, acho que é uma possibilidade, é um caminho. E de lá para cá, né, eu tenho realizado sessões de yoga do riso nas escolas, nas empresas, né, em grupos de igreja, né, sempre que possível. Porque eu falo que o yoga do riso é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, né, divertida, de baixo custo e alto impacto. Porque todo mundo Uhum. pode dar um sorriso. E Legal. aí, e aí, sim, é engraçado porque no meu ambiente familiar, né, eu percebia que, que era difícil rir. Eu não tinha motivos para rir, né? Muitos problemas, problemas financeiros, né? Dificuldade para estudar, dificuldade de concentração, né? Então, quando eu comecei a praticar o yoga do riso, né, eu comecei a perceber minhas sombras, as minhas dificuldades e comecei a me tornar mais resiliente. Porque ao invés de ficar bochechuda, travar, né, essa região do maxilar, né, que é uma característica das pessoas que estão angustiadas, ansiosas, né, eu comecei a perceber mais o meu corpo e comecei a perceber como o riso poderia ser essa ferramenta de construção de uma nova possibilidade de resiliência, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito, né, que é do Madan Kataria, é do médico, né, que criou essa técnica. Ele criou a Como que é o técnica nome linha dele? Deixa eu anotar aqui. Madan Kataria. Tá. Madan Madan Katari. Kataria. Ele é um médico Uhum. indiano, especialista em saúde da família. Uhum. E aí, ele sistematizou, né, a técnica de um modo muito simples. Ele começou convidando 4 amigos, na verdade a esposa dele, mais 3 amigos, para ir para uma praça na Índia, e lá ele começou a contar piada. Começou a contar piada, 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 e as pessoas riam, e de repente a piada foi perdendo a graça. À medida que ele foi repetindo as piadas foram perdendo a graça. E é comum isso acontecer. Então ele Uhum. pegou vários artigos científicos, né, que falam sobre neurologia, neurociência, e ele percebeu o seguinte, que o nosso cérebro, ele tem um bug, como falam os jovens. Ele tem um bug, ele tem um erro. Ele não consegue distinguir os risos falsos do riso genuíno. Não consegue Uhum. diferenciar, né, o que é fantasia do que é realidade. Logo, né, se a gente fingir a risada, se a gente exercitar a gargalhada como um exercício físico, né, a gente vai estar liberando no nosso corpo os mesmos hormônios, né, do bem-estar, da felicidade, que é serotonina e endorfina, né? Então, de maneira bem simples, Cíntia, eu posso falar para você que o yoga do riso é um conceito único no qual qualquer pessoa pode rir, sem depender de humor, piada ou comédia, né? A gente, numa sessão de yoga do riso, a gente lida muito com exercícios do riso, tá? E aí a gente destrava o nosso corpo físico e cria caminhos neurais. Se para mim, né, quando eu não conhecia o yoga do riso, era difícil eu rir,
eu tinha bloqueios. A partir do momento que eu fui rindo, eu fui acumulando, né, esse hábito, eu fui criando novos caminhos neurais, né, e fui abrindo espaço para alegria. E aí é Perfeito, muito interessante legal. que dentro da sessão de yoga do riso existem partes, né? E inicialmente a gente vai fazendo os exercícios do riso e é interessante que você faça o contato visual, né? O contato Uhum, visual é importante para a gente rir e que a gente se movimente. Então, é muito comum a gente perceber que nesse primeiro momento da sessão do yoga do riso, a gente tem que ter a permissão para ser humano, como a gente diz na psicologia positiva. A gente tem que ter a uhum. permissão para ser ridículo, para rir, né? Para rir sem motivo, para rir de dentro para fora, como um exercício físico. A gente não vai esperar as condições perfeitas, né? Esperar a pandemia passar, né? Esperar o cenário econômico melhorar para a gente rir. Não. A gente vai criar essa possibilidade de dentro para fora. Então aí, Cíntia, não sei se eu estou falando demais. Não, você está falando um monte de coisa legal, já estou pensando aqui em algumas coisas que eu quero falar, mas conclua, daí eu te pergunto algumas coisas. Certo, perfeito. Então aí eu gosto de dizer, né, que o Yoga do Riso é essa ferramenta de desenvolvimento pessoal de baixo custo e alto impacto. Porque todo mundo pode acessar uma risada, todo mundo pode exercitar a gargalhada. E aí é engraçado que os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, qualquer profissional da área de saúde, né, pode Uhum, utilizar essa ferramenta, pode usar esse subsídio para atuar. Por quê? É uma ferramenta orgânica, né? A criança ela já nasce rindo e não tem motivo. Ela vê um vulto passando na frente dela, ela dá aquela risada que a gente fica, né, contagiado. A gente se contagia com a risada dela. A gente faz bu 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 e ela cai na risada, né? Então, durante a sessão de yoga do riso, inicialmente, né, eu percebo que a gente tem que ter essa permissão para ser humano, permissão para errar, permissão para exercitar o corpo físico através do contato visual e uma coisa importantíssima também é a respiração, porque a uhum. respiração faz com que a gente absorva os benefícios da prática, né? Então, o Madan Katari ele foi muito feliz ao criar a técnica, ao sistematizar a técnica, porque ele percebeu que quando a gente conta uma piada, a nossa risada só dura de 3 a 5 segundos. E que o ideal para a gente manter os hormônios. Oi? Oi, Tinha Cíntia, você está me travado. ouvindo? Agora tô. Então, Para você, você estava falando dos 3 segundos, 3 a 10, né? E que para você manter os hormônios, certo? Essa liberação, né? Para você conseguir liberar, daí parou. pronto. Então, quando a gente conta uma piada, né? Quando a gente escuta uma piada, a nossa risada só dura de 3 a 5 segundos. E é muito pouco. Dentro da prática do yoga do riso, né? A gente tem que se comprometer a estender a nossa risada, né? E estender de que forma? A gente dá aquela gargalhada, respira e volta e dá risada. Por quê? A gente tem que se comprometer a estender, né? Porque o Madan Kataria, nos artigos científicos que ele leu, e ele sistematizando a técnica, ele percebeu que a gente tem que rir diariamente de 10 a 15 minutos por dia, para Opa! que o nosso, para que o nosso sistema imunológico funcione bem, certo? Para que o nosso sistema vascular também se funcione de forma adequada, né? Porque a gente respira e a gente vai liberando estresse, né? E tem até uma tríade, que eu acho bem interessante falar isso para você, né? Que é de tensão, tensão, prazer e
Estabilidade. A gente tem que pensar que o nosso corpo ele precisa respeitar essa tríade. Tensão, Uhum. tensão, tensão, prazer, né? Libera e estabilidade, né? E aí, Cíntia, é muito interessante porque existem vários exercícios do yoga do riso que a gente pode fazer, né? Existem várias possibilidades de sessões temáticas. As empresas, elas precisam também descobrir essa ferramenta para que ela comece a perceber, né? E eu trabalho isso também muito dentro das escolas, que é mais importante a gente rir com as pessoas do que rir das pessoas, né? A Uhum. gente está acostumado a rir de comédia, piada, e a comédia e a piada, ela sempre tem um lado de quem conta e o lado de quem sofre, né? Então a gente está vivendo um momento até político um pouco confuso, um pouco difícil, né, de lidar. E o yoga do riso é uma técnica que visa a paz mundial. No final da sessão a gente faz uma visualização pela paz mundial, né? E resgata a nossa criança interior, né? Trata essa criança, vê como essa criança reagia, né, às dificuldades da vida, se ela era resiliente, se ela era capaz de arrodear. Eu falo isso muito para os meus alunos. Arrudeie, faça o caminho mais longo, se for preciso, né? Mas não entre em desgaste, né? Faça o caminho mais longo, arrudeie, arrudeie, né? Seja resiliente, a pessoa resiliente vai entender que não é a hora dela, ela vai rindo, Uhum. né? E não precisa ser aquela gargalhada forçada ao ponto de mostrar o céu da boca. Pode ser aquele riso singelo, porque dentro dos manuais de psicologia positiva, inclusive, mostra que o nosso cérebro ele tem um mecanismo de retroação que alimenta esse funcionamento. Se você rir perto de mim, automaticamente o meu neurônio espelho também vai fazer eu dar uma risada, né? E a gente Uhum. vai se contaminando. E por aí vai, Cíntia. É muita coisa. A gente tem que Demais. fomentar essa prática, porque eu quero muito, né, tanto eu como os líderes do Yoga do Riso que trabalham com isso, e nós queremos muito ver o Yoga do Riso sendo praticado nas praças, né, nas empresas, nas escolas, como uma prática comum, né? Como uma prática de caminhada, de andar de bicicleta, semelhante, semelhante. Legal. Ellen, amei. Fiquei te ouvindo aqui, pensando em um monte de coisa, já tem bastante pergunta. Deixa eu só te Legal. falar, que você falou que eu sou corajosa, né? Eu já, uns 2 anos, eu tô sondando a yoga do riso, sabe? Ah, Eu tava, eu tenho uma coisa assim de fazer ou curso de palhaço ou alguma, sabe? Porque eu acho assim fundamental o riso e, e sei da importância, né, para a psicologia positiva, das emoções positivas e tal. Então, na verdade, eu já conhecia um pouco, né, não muito a fundo, uhum. já tinha ouvido falar, agora esqueci do nome dele, né, do Lobo lá que você comentou, Sandro Lobo. e do Sandro Lobo. Li um pouquinho sobre, né? Queria saber o que, que era. Tem gente aqui, a Débora, a Fernanda, que já fizeram. A Fernanda pratica em casal e a Ah, Débora já fez lá em São Paulo. É a Fernanda que pratica. se ela Não, fez em não. São É a Paulo, Emília que pratica em casal, desculpa. ela fez Daí formação, aqui, né? não sei. Depois Provavelmente, coloca aqui, provavelmente. Emília. Daí aqui acho que a Lari, né? Como perceber se as pessoas estão sorrindo de máscaras. E aí eu queria responder essa pergunta porque até menos de um mês atrás eu dei uma aula na nossa formação de psicologia positiva sobre o sorriso. E aí eu tenho, a gente tem, né, no sorriso quando é um sorriso verdadeiro, né, o músculo zigomático maior lá que faz com que a gente fique meio enrugadinha aqui, a gente até mostrou fotos, né, do sorriso falso, sorriso verdadeiro, daí levanta um pouquinho esse músculo, então os olhos, dá para ver perfeitamente, né, se a pessoa está sorrindo de máscara, através dos olhos, né, porque ela levanta um pouquinho, fica mais fechadinho, e aí eu queria trazer um pouco essa questão científica aí do riso,
que é justamente essa liberação desses hormônios, né? Então, o sorriso, ele combate o estresse, né? Ele alivia sintomas de depressão, de ansiedade, ele modifica esse nosso modelo mental, como a Ellen falou, né? Que é importante. E o fato da gente vivenciar, né, dentro da teoria da Bárbara Fredrickson, do Broaden and Built, né, ampliar as emoções positivas, então vivenciar diariamente situações Isso. em que você possa sorrir é super importante. E aí eu queria só falar uma dúvida, porque até onde eu sei, isso é uma coisa também que eu estudo e tal, e até onde eu sei, o sorriso falso ele estimula tudo isso, porque, que nem você falou, nosso cérebro não reconhece, acha que a gente está sorrindo e acaba liberando esses hormônios, né? Mas o sorriso falso, por muito tempo, se ele não te desperta as emoções positivas, né? Se ele não faz com que você libere esses hormônios, porque você está forçando e de repente você está passando por uma situação ele com o tempo ele tende a ter o mesmo efeito danoso para o organismo quanto uma pessoa que vive com emoções como a raiva, por exemplo. É correto isso? É correto isso, né? A gente pode encontrar vários. Eu adorei você ter trazido essa questão dos olhos, né? Da expressão dos olhos. Eu, por exemplo, eu quando sorrio, eu fico com o olho bem pequenininho e todo mundo Uhum. fica brincando comigo. Tu é japonesa? É? Quase. E aí é interessante e você falar isso porque muita gente pergunta sobre o filme do Coringa. do Coringa, exatamente. E assim, o riso, ele é uma ferramenta orgânica que a gente pode utilizar para equilibrar o nosso organismo. Vocês já ouviram falar de pessoas que quando estão passando por situação de estresse extremo, quando, por exemplo, estão no velório e elas começam a rir, né? Então, é uma Uhum. descarga de energia. Então, realmente, o riso falso ele é perigoso a partir do momento que a gente não faz associações neurais. Então, Perfeito. dentro do yoga do riso, a gente faz associação com o contato visual, tá? Com o Uhum. movimento físico, né? Respiração. Essas são as três coisas, né? E é sem motivo. Então, é diferente do riso falso por exemplo, da ironia. Uhum. Alguém te fala alguma coisa e você ironicamente, você ali está criando associações neurais negativas, né? E dentro da prática do yoga do riso é diferente por isso, porque a gente tem essas três condições: o contato visual, o movimento e a respiração. Então a gente Ótimo. cria uma outra possibilidade de saúde, né? A gente cria uma abertura, inclusive, para o novo, porque a gente vê os desafios, então, sem pestanejar, a gente, opa, vou criar uma solução, vou, Uhum. né, vou criar um exercício. E aí, Cíntia, eu queria te convidar para fazer um exercício do riso. Ah, Pode ser? vamos lá. Pode ser. Vamos todo mundo fazer aí em casa. Isso. Dentro do Yoga do Riso, a gente tem alguns mantras, algumas atividades que a gente faz de forma regular. Uma delas é o exercício do Ho, Ha, Ha, Ha. Ho, Ha, Ha, Ha. E aí eu vou pedir para você fazer junto comigo e para vocês que estão assistindo também, né? Fazer esse som, né? Tá. Ha, Ha, Ha. Ha, Ha, Ha. Vamos lá? Todo mundo junto? Vamos. Vamos lá, gente. Ho, Ó. ho, Ha, ha, ho, ha. Ho, ho, ha, ho, ha, ha, ha. ha, ha. Ho, 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 ha, ha, ha. ha, ha, ha. Ho, ha, Ho, ha, ha. ho, ha, ha, ha. E Ho, aí agora a ho. gente vai fazer um exercício com as mãos, tá? Pra gente Tá. quebrar o nosso gelo e relaxar também. A gente tem aqui as nossas duas mãos e a gente vai fazer assim, ó. Ho, ha, ha, ha. Ho, Ho, ha, ho, ha, ha, ha. ha. Ho, ho, ha, Ho, ha, ha, ha. ha. Ho, Ho, ha, ho, ha, ha. ha, ha, ha. Ho, Ho, ha, ho, ha, ha.
ha ha ha. Ho ho ha ha ha. Ho ho ha ha ha. Ho ha ha ha. Ho 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 ho. Respira. Solta o ar. Respira de novo. Solta o ar. Esse é apenas um dos exercícios que a gente pode fazer, né? Para quebrar o gelo. Uhum. Tem pessoas que têm uma dificuldade, né, motora de fazer, mas a gente diz, olha, seja resiliente, não ligue, continue fazendo, né? Aprenda a rir dos seus erros, né? Porque aí você se torna mais criativo, né? Você cria cognições para aprender, né? Porque quando a gente está errando e a gente de repente diz, isso eu não consigo, a gente já cria uma barreira, né? Uhum. Não vou conseguir aprender, então não vai dar. E quando a gente ri, não. A alegria, ela transmuta. A alegria, ela faz com que a gente interprete os desafios da vida, os problemas como desafios, né? As meninas aqui estão falando que riram horrores com o exercício. Tem muito exercício bom. E que quando elas erram é que é aí que começa a Que rir. dá risada. E aí é engraçado isso, sabe, Cíntia? Porque a gente começa os exercícios de forma falsa, digamos assim, e à medida que a gente vai fazendo, o riso genuíno vai surgindo, né? Então Uhum. tem etapas, a gente começa a sessão de yoga do riso em pé, depois a gente faz sentado, depois a gente faz deitado. E aí, na hora que a gente está deitado na sessão de yoga do riso, a gente pode colocar cabeça com cabeça. E aí é engraçado que quando a gente ouve a vibração da risada do nosso colega, a gente também cai na risada. Eu fico toda arrepiada. A gente também cai na risada, né? E aí depois a gente faz a visualização pela paz mundial, né? Ver Uhum. todas as pessoas que a gente ama feliz, rindo, todas as pessoas do mundo rindo, né? E é contemplado com a enxurrada de hormônios da felicidade do nosso corpo. É comum as pessoas saírem das sessões de yoga do riso muito leve, muito assim tranquilas, né? Então eu percebo que o yoga do riso e a psicologia positiva tem tudo a ver, tudo Nossa, a ver, tudo a ver. Até tudo. porque, né, Ellen, um dos componentes ali da resiliência, já que a gente está falando sobre resiliência, é o otimismo, né? E para Isso. você desenvolver um cérebro otimista, você tem que buscar, né, para você mudar esses caminhos neurais, você tem que buscar justamente esses momentos onde você possa sorrir, onde você possa ter emoções positivas, né? Então é um super exercício. Eu gosto bastante de promover esses momentos aqui em casa, sabe? Quem que falou aqui, porque ficou lá para cima. Eu não dei oi para ninguém hoje, gente, que a Ellen aqui desandou a falar. Tava tão bom que eu não consegui dar oi. Mas bom dia, hein? Que delícia. Mas alguém falou aqui, acho que foi a Lari, não sei, que fazer cócega nos filhos, aqui é a Lari, é o mesmo efeito? Olha, a cócega, na verdade, eu tenho um pouco de receio de utilizar. No Uhum. filho, é tranquilo, né? Porque é um corpo que você conhece, né? É o corpinho que ela conhece, que ela tem o cuidado de pegar. Mas, por exemplo, como a gente trabalha muito com pessoas que não se conhecem, numa sessão de yoga do Uhum. riso, né? São empresas, na Sim. escola tem questão do adolescente. Então, eu tento não usar. E a ideia é você rir sem motivo, sem depender de humor, piada ou comédia. A cócega é um movimento, acho que não tem problema nenhum, né? Às vezes você passa uma pena no seu pé e você já está dando aquela risada. É uma sensação gerada para o teu corpo, né? E aí é muito interessante que a gente traz essa consciência. É um exercício de atenção plena, né? Sim. Existe a meditação do riso, que é o Osho que fala, né? Eu me sento numa postura ereta, né? Respiro e começo a dar risada. Ou coloco um riso singelo
na face e fico lá por alguns minutos. Respiro é a meditação do riso. Então, eu até anotei aqui uma coisa importante para falar. Durante o meu estudo na área de psicologia, eu percebi que a gente fala muito de ego, né? E o ego Uhum. passa a ser uma coisa ruim, quase, né? E dentro da sessão do yoga do riso, a gente faz com que o ego se dilua. À medida que a gente vai fazendo os exercícios, a gente vai diluindo esse ego e se tornando mais acessível, mais vital. Porque a gente, por exemplo, eu quando eu estou cuidando da minha avó, eu fico cansada, eu fico sem força vital, né? Fico sem energia, né? E aí é interessante quando eu dou meus 10 minutos de risada pela manhã, eu acordo às 6 horas da manhã e já tem um grupo, né? Um clube do Riso Online que se conecta Ai, que legal. através do Zoom. E aí a gente dá os nossos 10 minutinhos de risada e pronto, cada um vai fazer a sua atividade, né? Então, durante esses 2 anos, Cíntia, eu comecei a estudar sobre como o riso pode ser essa ferramenta, né? A gente tem que dar ciência ao riso, né? O riso não é uma coisa menor, pelo Uhum. contrário, né? O riso ele é um pouco desvalorizado, mas ele pode criar relações. Quem não quer estar perto de pessoas que riem, né? A gente cria relações à base do cuidado, da partilha, né? A gente começa a entender como é importante a gente rir, independente das condições físicas, econômicas. Se a gente rir, a gente está bem. Isso, perfeito. E Estão aí, perguntando aqui de curso, de como que faz para participar desse clube do riso, daí se dá essas informações quando você for falando aí, tá? certo, acabou de entrar a Núbia, ela também é líder de yoga do riso. Olha, antes da pandemia, o Sandro Lobo, ele estava se organizando para fazer um curso de formação aí em Curitiba. Mas aí Que legal. acabou que ele chegou até ir para Curitiba e teve que voltar, acredito que no dia seguinte, né? E aí vocês podem acompanhar a página dele do Instagram, né? É... @yoga do riso, né? Vocês vão ver atividades realizadas por ele e pela Gabi, Uhum. né? Os dois são formados em yoga integral, mas a yoga do riso é a grande especialidade deles. E aí tem esse livro, né? Do Sandro Lobo, Yoga do Uhum. Riso. A resposta era mais divertida do que pensávamos, né? Vou me amostrar aqui, meu riso, meu livro está autografado, a minha foto da formação está aqui, a minha foto da formação está Tá aqui. no livro. Ah, que legal. E aí é interessante, Cíntia, porque é tanta coisa que eu vejo de possibilidade que a psicologia positiva pode trazer, né, para o yoga do Uhum. riso e vice-versa, porque emoções positivas, e aí eu me atrevo a dizer que não é só emoções positivas, são sentimentos positivos. É algo mais duradouro, né? É algo mais forte. Porque, por exemplo, eu não conheço o Paulo Bardal. Assim, ele é um líder de yoga do riso de Curitiba. Ele faz um trabalho fantástico nos hospitais. Se você quiser, depois O eu posso doutor da passar o alegria, contato dele. né? Não, é yoga do riso só. Ah, yoga do riso mesmo. Yoga do riso. E ele tem uma experiência incrível, porque ele já passou por vários procedimentos médicos, então ele criou uma outra visão das práticas integrativas e complementares, né? Que Uhum. são práticas que podem ser usadas na área da saúde como práticas de atenção básica, né? É melhor prevenir do que remediar. Então é melhor a gente rir 10 a 15 minutos todos os dias, né? Porque isso vai garantir uma gestão da minha emoção. Eu vou ter uma ferramenta, eu vou ter um recurso para gerir as dificuldades que me aparecem, do que eu não Sim, rir e cair num quadro depressivo ou num quadro de ansiedade, né? Então, para mim isso faz muito sentido na minha vida pessoal, né? Para mim isso faz legal. toda a diferença. Total, Ellen. Tô amando. Aqui o pessoal diz que tem, ó, o Paulo Bardal, né, Ellen, em Pardal. Curitiba.
Tá. E E a Lari Krause, lá do Google, que legal, Lari, bacana. Aqui, ó, tem bastante gente que já conhece, tem gente que está encantada aqui, viu? você não Riso está e perguntando. neuroplasticidade, aqui, ó. Riso e É, neuroplasticidade. Ela está perguntando. Na verdade, a Ellen falou bastante sobre isso, né? Você quer falar mais um pouco sobre esse assunto, Ellen? quero. Por exemplo, a gente percebe, né? Eu até trouxe aqui também para te mostrar um manualzinho de exercícios da Uhum. psicologia positiva. Ah, Esse eu tenho esse manualzinho tem manualzinho. vários, né, exercícios legais, e aí tem pessoas que têm dificuldade de rir, e aí a gente aconselha, né, de repente essa pessoa que tem essa dificuldade de expressão facial, como você estava falando, né, o movimento do rosto, né, ela pode fazer isso Uhum. aqui. E isso ajuda, né, o cérebro. Você vai trabalhando, é como ir para academia. Você vai para academia na primeira vez, no primeiro dia, você sente ridículo. Se sente Uhum. a pior das pessoas fazendo aquele exercício, aquele movimento. E à medida que você vai fazendo, aquilo vai se tornando natural, né? Você vai criando aquele caminho neural, você vai criando aquela possibilidade. Então, para o riso, isso também é uma possibilidade, né? Né? E é um Perfeito. exercício que está aqui nesse manual, né? Você Então, sabe, Ellen, que eu tenho. Eu costumo brincar, né? Porque eu sempre fui. Quando eu chegava, assim, antigamente, em eventos ou falar em público, eu sempre tinha muita vergonha de julgamento, tudo. E aí eu fechava a cara, né? E eu desenvolvi, que eu chamo de boca negativa, não é barriga negativa, é minha boca sim. negativa. E aí, isso, esses exercícios ajudam a mudar a expressão também, porque me incomoda essa boca negativa, apesar de hoje eu não ter mais, né, isso que eu tinha antes, tá, ficar mais à vontade, mas a boca negativa me acompanhou. Então, quando eu fico séria, ó, minha boca vai para Uhum, baixo, sabe? E uhum, eu vou começar a uhum. fazer essas coisas da caneta aí, vou trabalhar assim agora. Ajuda. A Núbia, ela também é líder de yoga do riso, também trabalha na área de recursos humanos. Ela está pedindo para a gente fazer um exercício. Tem Tá. vários, tá? Mas eu gosto muito de um que é para a gente sentir a vibração. A gente vai pegar o nosso dedo e vai colocar Uhum. no nosso umbigo, né? Porque o riso verdadeiro, ele também não é um riso com o ombro, ele é um riso com o diafragma, né? Então a Uhum. gente vai colocar o dedo no nosso umbigo e a gente vai rir. Ah! Respira, solta o ar, respira de novo, solta o ar. Cíntia, eu me identifico também muito com a tua fala sobre a questão da boca negativa, porque eu, durante a minha infância e adolescência, eu já falei isso para vocês, eu não tinha motivo para rir, então eu ficava assim, ó. Uhum. Até hoje eu me policio, né? Porque quando eu tô muito estressada, eu faço isso. Aí eu, opa, não posso, né? Relaxa o maxilar, relaxa a língua, né? Respira, deixa aquela vibração do riso, né? Entrar no seu corpo, né? E é interessante que a vibração da alegria, isso aí já é física quântica, ela é muito alta, né? Ela é lá em cima. E dentro da psicologia positiva, a gente trabalha com a ideia de espiral, né? A Uhum. espiral ascendente e a espiral descendente. A partir do momento que eu trabalho uma das emoções positivas, ou então trabalha uma força de caráter, né? A gente vai desenvolvendo as outras. Isso é muito importante, por exemplo, no contexto em que eu trabalho. Eu trabalho com jovens em situação de vulnerabilidade, né? Na Fundação Secosne, e eu percebo claramente no dia a dia deles
como é difícil fortalecer a mentalidade, né? Fortalecer quem eles são enquanto pessoa, né? É a ideia do aprender a ser, né? Então, o riso me ajuda também a passar para eles que eles têm a possibilidade de desenvolver forças de caráter, né? De sair Uhum. daquela situação de vulnerabilidade, porque todos nós somos capazes. Não rola aqui aquela ideia de eu nasci assim, eu cresci Vou morrer assim e vou assim. morrer assim. Não rola. Quando a gente fala de seres humanos, a gente tem que estar preparado para surpreender, né? Uhum. A gente tem que estar preparado para modificar a estrutura e fazer um cálculo onde a biologia ela pode surpreender a nossa condição, né? Eles estão numa condição de vulnerabilidade, mas não significa que eles têm que ficar naquela condição de vulnerabilidade, né? Eles podem sair dali. Então, a psicologia positiva me ajuda muito a trabalhar sentido e propósito, né? Eu faço o yoga do riso, eu me conecto com a minha missão de vida, com o meu propósito, que é de ajudar pessoas e fazer com que elas encontrem a felicidade, a resiliência, a alegria, né? E a alegria verdadeira, que não é a alegria do ter, mas é a alegria do ser, né? E saber quais as forças de caráter me ajudou muito, né? Me ajuda muito na minha vida pessoal, me ajuda muito. Olha aí, a Núbia dizendo às 6 horas da manhã, né? A gente se Já encontra. acorda rindo. Já acorda, nem levanta da cama. E é isso, Cintia. Ontem a gente estava falando sobre cidades inteligentes, né? E aí você pediu para Resiliente. resilientes e inteligentes, não lembro. E aí você pediu para eu falar um pouquinho sobre Medellín. Medellín, aham, isso. Medellín é uma cidade conhecida pela transformação, Uhum. porque ela enfrentou uma fase onde o tráfico era muito forte, né? Até os anos 90, né? E através de reformas de praça, jardins, né? Investimento em cultura, investimento em dignidade humana, ela hoje é uma cidade completamente diferente, né? Medellín hoje é uma cidade que os moradores da periferia têm orgulho de morar lá, né? E você vê que às vezes não basta só fornecer para aquele sujeito a condição material, porque eles instalaram escadas rolantes para melhorar o acesso à comunidade, eles modificaram é, as praças, as quadras, para que os jovens pudessem ter acesso ao esporte, etc. e tal. Mas também parte a mudança também partiu no sentido de valorizar a comunidade, né? Mostrar que ela é Uhum. capaz de ter um turismo, por exemplo, né? E hoje Medellín é uma cidade turística lindíssima, 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 e que tem índices de desenvolvimento humano muito melhores do que as cidades brasileiras, né? Interessante, eu não sabia disso. E você fala aqui, né, em cultura, o investimento na cultura, né, uma das coisas que a gente tem visto por aí, além de Medellín, né, que ajuda muito, né, nessa recuperação das cidades, né, das comunidades, esse senso comunitário também, né, Ellen? Sim, E sim. eu queria falar uma coisa aqui, que só para eu não perder lá do início ali, que você falou do meio, sobre o contato visual, movimento, respiração, né? E eu costumo falar que a gente precisa entrar em movimento, né? Quando as coisas não estão Sim. legais, faça um movimento, para onde quer que seja. E eu acredito que esse exercício do movimentar-se, né? A gente termina as nossas aulas sempre com algum movimento. Então, as das forças de caráter, a gente está terminando com dança, né? Não é porque a gente está, é justamente para trazer, né? Até teve duas pessoas, uma delas, inclusive, está aí, que diz que ela ficou tão contagiada pela dança final e pela energia ali,
que ela saiu, colocou uma roupa e ficou dançando em casa, colocou uma roupa de noite, assim, e ela se sentiu super bem, né? Então, o fato de você se movimentar, seja através do exercício, né, da respiração, do riso, agora que a gente está sabendo, já libera alguns hormônios importantes, né, e já muda essa energia. Química. Então, você não está essa química, isso. Eu estou falando porque eu estou misturando, na verdade, uma coisa que eu sempre acreditei, que é uma questão até espiritual, né, energética, com agora o que eu estudo, que é a psicologia positiva. Tem uma pessoa aqui que falou, Ellen, também, que a energia da risada, a Emília, é muito mais forte que a do medo, Isso, é a né? vibração. É a vibração, é ascendente, é para cima, né? Na psicologia positiva a Uhum, gente fala de uma espiral e a gente não derruba. A gente está sempre aqui, sempre para cima, sempre alto astral. E aí é interessante que você falando agora, Cíntia, me fez lembrar, esqueci o que eu ia falar, é que o engajamento, como é importante a gente uhum, ter essa noção de engajamento que a psicologia positiva tanto fala. Eu vou ser senhor da minha risada. Eu não vou deixar o riso à própria sorte. Então, o yoga do riso tem isso, né? Eu não vou esperar que alguém me conte uma piada. Imagine você que cuidando da minha avó, né, durante 2 anos, onde eu estava desempregada, eu passava o dia em casa sem dar uma risada. Passava o dia em casa de cara fechada, né? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer o yoga do riso, eu comecei a ver a transformação, as coisas começaram a aparecer na minha frente, no sentido de que eu comecei a prestar atenção nas coisas que eu estava realizando. Meu funcionamento psíquico melhorou muito, né? Criou-se uma abertura mental para o que eu estava precisando mover na minha vida, né? E aí é interessante também que a gente começa a perceber que tudo na vida está em movimento, né? Nada é uhum. estático, né? E eu costumo dizer que a minha tristeza pode ser prejudicial para o meu companheiro, assim como a minha alegria, ela pode ser benéfica. Então a gente pode escolher, a gente pode ter esse engajamento, né, diante das situações, a gente pode escolher. Eu quero rir, mas eu não quero rir de piada, não quero desqualificar o outro, diminuir o outro. Eu quero rir sem motivo. Eu quero ser verdadeiramente feliz. Você sabe, Ellen, também que isso de contagiar o outro, né? Eu tive uma experiência pessoal bem interessante. Da primeira vez que eu me separei, eu saía, né, descobrindo a vida, né? Não tinha tido adolescência. E daí eu ia nos lugares e eu, com dança, minha filha, eu sou extremamente feliz, né? Então eu era animada, tudo. E eu acabava atraindo pessoas, né? E aí as pessoas me perguntavam, nossa, como é que é? Assim, você sempre está cercada de gente, você fala com gente que você nem conhece, né? Tá ali, vai tomar um negócio, de repente encontra alguém na fila, já começa a conversar. Parece que você tem um imã. Eu falei assim, é a minha risada. Porque eu ficava, né? Ficava bem. E daí, depois desse período da minha primeira separação, porque eu tive duas, eu tive um período de queda. E aí eu olhava assim, parecia que as pessoas não me enxergavam, sabe? Na rua. Eu saía na rua, eu falei, nossa, e eu vou te dizer, eu tô ainda voltando dessa fase, sabe? Ainda não tô 100% como eu estava antes. Então aquela alegria de viver que você vê nos olhos, né? Você sumiu, tem alguma coisa aí no. Acho que você virou a câmera, não? Foi sem querer, então. Eita, foi. Que é aquilo que você vê nos olhos mesmo, né? De nossa, mas aquela pessoa tem alguma coisa, né? E eu senti, né, esses dois momentos, e é fantástico, assim, o que um sorriso pode fazer, né? De relações, estreitar relações e criar vínculo, inclusive profissionais, né, Helen, de você se manter, porque o sorriso ele também passa essa imagem
de segurança, né? A pessoa que está sorrindo é uma pessoa segura de si, é uma pessoa que se basta, né? Que não precisa de nada para sorrir. Achei fantástica essa experiência, assim, de eu ter passado pelas duas, né? Eu gosto muito dessa Ouvi. metáfora dos olhos, né? Porque os olhos, dizem os poetas, que são a janela da alma, né? Então, eu sou uma pisciana, eu sou aquela pessoa que, quando entra na tristeza, entra profundamente também, sabe, Cíntia? Aham. É importante a gente ter essa ferramenta do yoga do riso, né, esse recurso, para a gente mudar, virar a chave, né? Então, dá para notar quando eu estou triste, pelos olhos, né? Os meus olhos, eles não mentem. Então, é Uhum. importante, e é até Machado de Assis que fala sobre isso. Eu gosto de pessoas que riem com os olhos. Ele fala isso. Então, eu sou suspeita para falar da técnica do yoga do riso. A psicologia positiva é uma nova paixão. Eu conheci através do professor e psiquiatra Marcelo Machado. Não, Leonardo Machado, perdão. Uhum. Leonardo Machado. Ele é professor da UFPE e tem um livro já sobre psicologia positiva e psiquiatria positiva. Ele já escreveu um livro. Então, quero muito continuar estudando, continuar investindo nessa área, porque é uma abordagem leve, é uma abordagem que traz resultados, né, para além da responsabilidade que a gente tem com relação ao ambiente, mas é uma responsabilidade de autorresponsabilidade, né? É uma construção, né? Apesar das variáveis, a gente tem uma possibilidade dentro da gente, um recurso dentro da gente que é nosso. E isso tem tudo a ver com a resiliência, né? É a gente crescer mesmo com as dificuldades, mesmo com as adversidades, Apesar de, né? apesar Ah, de. obrigada, Núbia, que bom! Você sabe que eu vou lançar, era para lançar essa semana, não sei se eu vou conseguir lançar até amanhã, mas um novo produto aqui da WeGrow que tem muito a ver com o riso. Então depois você vai ver. Mas é por esses dias aí. Se não for amanhã, vai ser semana que vem, no máximo na quarta-feira, quando acaba na terça a série da resiliência, no máximo na Uhum. quarta. Mas tem a ver com Sim, isso. Diga. certo. É uma coisa que eu não falei, que eu lembrei agora. Você falou da pessoa que estava no curso, né, que se contagiou com a questão da dança e foi Da para casa e dança. começou a dançar. E uma das coisas que o Yoga do Riso também nos ajuda muito é com relação ao senso de julgamento, né? A gente precisa diluir o nosso ego e diminuir também o nosso senso de julgamento para com os outros, Para conseguir se entregar também, né? para conseguir se entregar também. Então, o movimento, a risada, o contato visual, né, faz com que a gente derrube muros, a gente crie Uhum. pontes, né? Porque a gente cria dentro da sessão do yoga do riso um ambiente acolhedor, um ambiente genuíno de relações pessoais, de relações interpessoais, né? Então, como é importante a gente criar na escola, no trabalho, na família, nas instituições positivas que a gente tanto fala, né? Uhum. Criar espaços onde o julgamento seja diminuído, né? Vamos acolher mais e dar uma baixa nesse julgamento para que as pessoas possam realmente se mostrar como elas são, né? Quais são as dificuldades. E aí eu lembro que na época que a minha avó adoeceu, eu não me sentia acolhida pela empresa em que eu estava trabalhando. Eu não faltava, eu não entregava atestado médico, pelo contrário, eu batia minhas metas, mas eu não estava feliz porque eu não conseguia expor a minha situação. Então, se tem muito a ver, isso aí eu preciso estudar, acho que você pode me ajudar melhor. Aquela instituição não estava sendo positiva para mim. Uhum. Aquela organização não estava promovendo resiliência em mim. No momento em que eu mais precisava, enquanto mulher, enquanto profissional, né?
enquanto filha, enquanto neta, ela não estava me acolhendo. Então, acho que parte também um pouco dessa sensibilidade. Não sei se faz É, sentido. claro, total, né? A gente sabe que dentro das empresas o que mais interfere, né, nas pessoas ali são as relações, né? E dos componentes da liderança positiva, quando a gente trabalha a felicidade nas empresas, é justamente a segurança psicológica, que é você se sentir acolhido, escutado, né? Seguro no ambiente que você está, comunicação transparente, fluida. E, e aí, se você não tem esse ambiente para troca, você está indo. Obrigada, a gente já está acabando também. Mas, e você se sente assim mesmo, né? Tem bastante gente que eu atendo, inclusive quando eu faço atendimento individual, que não aguenta mais, né? Parece que vai explodir, que está dentro do ambiente de trabalho, mas ela está dentro de uma panela de pressão, na verdade, porque ela não tem esse espaço. Então é Isso. super importante ter, né? É super importante. E o riso, ele é essa catarse, né? A gente Aham, tem exatamente. essa forma de ebulição da alegria. E a gente mora num país extremamente alegre, né? Apesar de tantas dificuldades, a gente vê na prática como a alegria ela é transformadora, né? Você falou aqui do rir de respeito, né? Do respeito ao outro, de não ficar fazendo piada e tal. E rir da gente, né? Até participei Uhum. de um workshop com um palhaço, né? E ele falou que o palhaço ele é respeitoso, né? Ele é humilde, porque ele brinca com os defeitos dele, né? E eu tenho, de vez em quando, uns ataques de riso daqueles de chorar, sabe? Rindo de mim mesma. Então, às vezes acontece. E daí é engraçado, porque eu começo a rir, eu não paro. Sabe aquele que você perde o fôlego? É comum acontecer isso aqui em Você casa. relaxa todo o corpo, né? Se Daí as relaxa todo o crianças corpo. começam também, sabe? É uma avalanche aqui de riso. É muito engraçado. E é uma delícia, porque depois que você passa por aquilo, parece que você fez, sei lá, uma maratona, né? É, Você fica, exatamente. muito Exatamente. bom. É Ellen, realmente nós o vamos terminar aqui, tem 2 minutos, eu acho. O Instagram avisa só quando faltam 20 segundos. Então, certo. vamos aos recadinhos finais. O que você quer para encerrar isso aí, essa live? Então, eu quero dizer para vocês que faz parte do autoconhecimento, né? Procurar onde é que está a sua risada, né? A risada ela pode ser como uma prece, né? E aí, independente de questões religiosas, né? A gente tem que exercitar essa risada diariamente, né? É como tomar banho. A gente não toma banho todo dia, então a gente tem que rir todo dia. Uhum. A gente não gasta de 10 a 15 minutos para tomar banho, então a gente tem que rir todo dia, né? De 10 a 15 minutos, né? Então comece, né? Comece o seu desenvolvimento pessoal também através dessa possibilidade. Pesquise mais sobre o riso, entenda que a comédia ela tem uma conotação e o yoga do riso não. É revolucionário quando você passa a rir sem motivo. É revolucionário, é transformador, né? É uma energia de cura, né? E é interessante porque tem pessoas que estão precisando tomar medicamento, estão precisando tomar Rivotril, entre outras coisas aí, outras substâncias. E o riso é uma coisa orgânica. A gente tem dentro da gente uma farmácia Natural, né? biológica. A gente precisa acessar essa farmácia biológica. Então, eu fiz um curso, Cíntia, que falava sobre isso. A gente pode rir, a gente pode fazer o yes, 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 que acho que é o Paulo Vieira que fala sobre o yes, né? E a gente pode meditar, né? São ferramentas que Uhum. a gente pode utilizar, enquanto o medicamento não. O medicamento é algo manipulado, é algo que pode trazer outros efeitos colaterais. O riso não, né? O riso é algo extremamente acessível. E deixa só ver aqui. É importante a gente não repudiar a tristeza. No yoga do riso, apesar da gente rir 20 muito, segundos. da gente falar muito sobre a questão da alegria,
Acolha a sua tristeza, né? Acolha a sua criança. Ria e chore ao mesmo tempo se for preciso. Muito bom. Agradeço a você, tá, Cíntia? Quero tirar uma foto aqui, ó, com o nosso risinho. Ah, legal, vamos lá. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Ellen, foi uma delícia.